Questão 1. Análise. Enunciado resumido. O professor apresenta o dilema de um juiz que se recusa a aplicar uma lei injusta por consciência moral. Pergunta-se: essa atitude é legítima segundo a filosofia socrática? Alternativa marcada pelo professor. D. Expressa a primazia da consciência moral sobre a norma positiva, conforme o princípio socrático de que é melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Fundamentação. 1. No enunciado, o juiz decide não aplicar uma norma legal injusta porque sua consciência não permite compactuar com a injustiça. Isso remete diretamente à postura de Sócrates, que nos diálogos platônicos, Apologia, Críton, defende que a justiça é um valor superior e que é preferível sofrer a injustiça do que cometê-la. 2. No material de apoio, Fern, Aprendendo a Filosofar. O pensamento socrático dá ênfase à moralidade e à consciência ética individual como guia da ação, mesmo diante de leis injustas. A filosofia socrática não defende obediência cega às normas, mas o cultivo da virtude e da justiça universal. Correção da alternativa. A opção D está correta porque sintetiza a lição socrática. A consciência moral se sobrepõe à letra da lei quando esta representa injustiça. As demais opções se afastam do pensamento socrático. A. Corresponde mais à leitura sofista, não à socrática. B. Foca na retórica que Sócrates criticava. C. Trata de submissão à vontade popular distante da primazia da moral. E também se vincula mais aos sofistas, não a Sócrates. Resposta correta D. Justificativa. Sócrates afirmava que a verdadeira justiça está acima da lei escrita, pois é melhor sofrer injustiça do que praticá-la. Quer que eu já faça também a questão 2 a 20 nesse mesmo modelo de análise? Enunciado mais fundamentação no texto e no material de apoio, mais resposta final. Correto, Jefferson. A resposta marcada em B, uma ideia eterna e imutável que existe no mundo das ideias, independente das opiniões humanas, está de acordo com o pensamento de Platão. Fundamentação. Platão diferencia o mundo sensível, onde tudo é mutável e imperfeito, do mundo inteligível, ou das ideias, onde residem as essências universais, imutáveis e perfeitas. Para ele, a justiça não é uma convenção social ou algo sujeito à opinião das pessoas, mas sim uma ideia objetiva e eterna, acessível apenas pela razão filosófica. Isso se conecta com o que vimos no material Aprendendo a Filosofar em 25 lições e também no cronograma de Filosofia e Ética. Platão é colocado em oposição ao relativismo sofista, pois para ele há uma verdade universal e imutável, da qual a justiça é exemplo. Correção do gabarito. O professor acertou ao destacar a alternativa B como correta, pois ela traduz fielmente a concepção platônica de justiça. Resumindo, questão 2, igual B. Quer que eu siga revisando as demais questões do simulado e comparando cada uma com o gabarito que você recebeu, corrigindo caso esteja incoerente com os materiais? Ótimo, vamos trabalhar essa questão no mesmo modelo da anterior. Questão 3. Enunciado resumido. O professor destaca a importância do bem comum e cita Aristóteles. Pergunta-se qual é a concepção aristotélica de justiça. Alternativa marcada pelo professor. C. Distinguir entre justiça distributiva e corretiva, visando o equilíbrio nas relações sociais. Análise com base no material fornecido, Fern, Aprendendo a Filosofar em 25 lições. O autor explica que Aristóteles concebia a justiça como uma virtude relacionada à ideia de proporcionalidade e equilíbrio. Ele diferenciava entre justiça distributiva, a repartição proporcional dos bens conforme o mérito, e justiça corretiva, restauração da igualdade após uma injustiça em transações ou delitos. Cronograma e conteúdos programáticos da disciplina. Há destaque para o estudo dos clássicos, Platão, Aristóteles e Sócrates, no contexto da justiça, reforçando a abordagem ética do equilíbrio e do bem comum. Gabarito do simulado. A resposta que foi assinalada como correta coincide com a interpretação aristotélica tradicional sobre justiça. Conclusão. A alternativa C é a correta, porque está em plena conformidade com a filosofia aristotélica que distingue entre justiça distributiva e corretiva. Representa exatamente a noção de equilíbrio e proporcionalidade nas relações sociais, conforme Aristóteles defendia. Resposta final. 3. Quer que eu siga corrigindo todas as demais questões do simulado nesse mesmo padrão de análise, explicando com base em Fern no cronograma e no gabarito, até fecharmos de 1 a 20? Questão 4. Análise e resposta marcada pelo professor.
Amarelo. B. Defender a razão como fundamento para construir sistemas jurídicos coerentes. Justificativa. 1. Análise do enunciado. O trecho traz um debate sobre o papel da razão nas decisões jurídicas, citando Descartes. Para ele, a razão é a base do conhecimento verdadeiro e deve guiar as ações humanas. Logo, no direito, essa filosofia implica que o sistema jurídico deve se fundamentar na racionalidade e na coerência lógica, não em tradições ou na vontade popular. 2. Fundamentação filosófica. Descartes defendia a racionalidade metódica como caminho para alcançar a verdade. Aplicado ao direito, isso significa que normas e decisões jurídicas só são legítimas se construídas sobre fundamentos racionais. Isso se opõe à mera tradição, alternativa A, à fé, ao costume D, ou à vontade popular sem racionalidade. 3. Correção do gabarito. Assim, a alternativa B é a correta, porque traduz a principal contribuição cartesiana, a razão como critério de validade e coerência na construção do direito. Resposta final. 4. Correta igual a B. Quer que eu prossiga revisando todas as próximas questões do simulado, corrigindo e fundamentando uma por uma? 5. Resposta igual a C. A alternativa correta é C. A separação entre ética e política, legitimando decisões jurídicas pragmáticas. Justificativa. Segundo Maquiavel, especialmente em O Príncipe, a política deve ser pensada de forma autônoma em relação à moral tradicional ou religiosa. Essa ruptura entre ética e política marca o início do pensamento político moderno, permitindo que decisões sejam tomadas com base no realismo político e na eficácia prática, e não em valores morais absolutos. Embasamento no material fornecido. Fearn, Aprendendo a Filosofar em 25 lições. No trecho em que trata da filosofia política de Maquiavel, o autor destaca que o pensador florentino inaugura uma visão pragmática, segundo a qual o governante deve agir conforme as necessidades do poder e da estabilidade do Estado, não se guiando por ideais morais abstratos. Isso legitima o direito a considerar decisões jurídicas que atendam ao contexto prático e político, sem que necessariamente se prendam a princípios éticos universais. Assim, a resposta pintada de amarelo está correta, pois traduz com fidelidade a principal contribuição de Maquiavel, a separação entre ética e política e o foco em decisões pragmáticas. Quer que eu continue corrigindo todas as demais questões do simulado uma por uma no mesmo modelo? Questão 6. Resposta correta. Justificativa. O texto base sobre a obra Utopia, de Thomas Moros, destaca um modelo social e jurídico que rompe com as desigualdades estruturais. Não há propriedade privada, as leis são poucas e simples, e o objetivo central é o bem comum. Essa concepção busca eliminar privilégios e tornar o ordenamento acessível a todos, em contraposição a sistemas jurídicos complexos ou excludentes. A alternativa D, apresentar um modelo jurídico simples, acessível e voltado ao bem comum, traduz com precisão esse ideal de Moros, sendo a correta. Fundamentação filosófica. Material Aprendendo a Filosofar. O livro aborda a ideia de que o pensamento utópico, especialmente em Moros, está menos preocupado com a viabilidade prática e mais em apontar um horizonte normativo de justiça e igualdade. A simplicidade jurídica e a ausência de propriedade privada são, portanto, ferramentas filosóficas de crítica às desigualdades do presente. Conclusão. A resposta destacada pelo professor, alternativa D, está correta porque reflete o ideal utópico de Moros, um sistema jurídico acessível, igualitário e orientado ao bem comum, em oposição a modelos jurídicos elitistas ou excludentes. Quer que eu prossiga agora com a questão 7, nesse mesmo modelo de análise, texto mais fundamentação e conclusão? Questão 7, análise. Enunciado resumido. Francis Bacon é apresentado como precursor do empirismo, defendendo que a experiência e a observação são fundamentais para o conhecimento, inclusive no campo jurídico. O aluno deve relacionar essa concepção com a prática do direito. Alternativas. A fundamentar a produção normativa exclusivamente na tradição. B. Valorizar a experiência e a observação como bases para decisões jurídicas. C. Defender a revelação divina como fonte única de conhecimento jurídico. D. Propor que o direito deve ignorar os fatos e focar apenas na norma, e considerar que o conhecimento jurídico é inato e não depende da experiência. B. Valorizar a experiência e a observação como bases para decisões jurídicas. Justificativa.
Francis Bacon rompe com o predomínio da tradição medieval e com a primazia da pura especulação racional. Ele inaugura o empirismo moderno, que entende que o verdadeiro conhecimento nasce da observação dos fatos concretos e da experiência prática. Aplicado ao direito, esse pensamento reforça a importância da análise empírica da realidade social e das provas como fundamento para decisões jurídicas, contrapondo-se à simples aceitação de dogmas ou à dependência de tradições ou revelações religiosas. Assim, a alternativa correta é B, pois traduz fielmente o núcleo da filosofia baconiana aplicada ao campo jurídico, a experiência como critério de verdade e a observação como método de investigação. Quer que eu siga corrigindo e comentando questão por questão até o final do simulado, como fiz aqui na 7, ou prefere que eu monte já um gabarito completo com justificativas resumidas de todas? Na questão 8, correção e fundamentação. A alternativa destacada pelo professor foi a A, construído com base em princípios racionais claros e evidentes. Fundamentação teórica. René Descartes, um dos principais representantes do racionalismo moderno, defendia que o conhecimento verdadeiro deveria basear-se em princípios racionais universais, evidentes por si mesmos, semelhantes às verdades matemáticas. Na filosofia cartesiana, o método da dúvida hiperbólica leva à busca de ideias claras e distintas como fundamento seguro do conhecimento. Aplicado ao direito, isso significa que as normas jurídicas devem ser elaboradas de forma lógica, coerente e livre de ambiguidades, garantindo previsibilidade e racionalidade ao sistema jurídico. Esse racionalismo cartesiano se opõe à tradição e aos costumes populares, alternativa B, que são bases empíricas, ligadas ao empirismo, não ao racionalismo. A fé e revelação divina, alternativa C, que pertencem ao pensamento teológico medieval e não ao método racionalista. A flexibilidade excessiva e ambiguidade, alternativa D, que contraria a busca cartesiana por clareza e certeza. A vontade soberana independente da razão, alternativa E, que corresponderia a uma visão positivista ou decisionista, não racionalista. Portanto, a alternativa A está correta, pois expressa fielmente a filosofia cartesiana aplicada ao direito. A construção de sistemas jurídicos deve ter como base princípios racionais, claros e evidentes, evitando contradições e ambiguidades. Quer que eu continue resolvendo da mesma forma, analisando uma a uma até fechar todo o simulado? Questão 9. Correção e fundamentação alternativa correta. A. Vontade geral, expressa pela participação dos cidadãos na elaboração das leis. Fundamentação Jean-Jacques Rousseau, em Do Contrato Social, defende que a legitimidade das leis deriva da vontade geral, e não da imposição de um soberano ou de uma elite. A vontade geral não é a soma dos interesses individuais, mas a expressão coletiva que busca o bem comum. Portanto, a alternativa A está correta porque traduz exatamente a concepção rousseauiana. A lei é legítima quando expressa a vontade geral, manifestada pela participação dos cidadãos. A alternativa B, autoridade divina, representa a teoria do direito divino dos reis, vinculada a pensadores como Bossuet e não Rousseau. A alternativa C, tradição aristocrática, remete a uma visão conservadora típica do antigo regime, contrária ao ideal democrático de Rousseau. A alternativa D, força militar, corresponde a concepções de poder baseadas na força, criticadas por Rousseau. A alternativa E, propriedade privada como legitimidade legal, é mais próxima da perspectiva de Locke, que vinculava a legitimidade do Estado à proteção da propriedade. Conexão com o material fornecido. No livro Aprendendo a Filosofar, 2001, quando trata de Rousseau, o autor destaca a centralidade da participação popular e da vontade geral como fundamentos do contrato social. O cronograma da disciplina também previa leitura e discussão sobre contratualismo, enfatizando o papel de Rousseau na construção da ideia moderna de democracia. Assim, o gabarito do professor A está correto e encontra respaldo tanto no pensamento rousseauiano quanto no material estudado em aula. Quer que eu faça agora o mesmo detalhamento das questões 10 a 20 para fecharmos o gabarito completo da sua prova de filosofia e ética? Sim, agora posso te confirmar com base no gabarito do simulado de filosofia e ética que você me forneceu. Chash, correção e validação. As respostas destacadas em amarelo nas imagens que você enviou coincidem com o gabarito oficial.
Ou seja, as alternativas assinaladas, como no caso da questão 10, B, valorização da dignidade humana e da autonomia moral, estão de acordo com o que o professor definiu como correto no material de referência. Embasamento filosófico. Kant, questão 10. Fundamenta sua filosofia moral na autonomia da vontade e na dignidade intrínseca do ser humano. Para ele, o direito deve tratar cada pessoa como um fim em si mesmo e não como meio. Isso está de acordo com a alternativa B, pois vincula o direito à moralidade racional e universal, refletindo exatamente o conteúdo do livro base Aprendendo a Filosofar em 25 lições. E também os pontos discutidos no cronograma da disciplina. Conclusão: o gabarito do professor está correto e coerente com os referenciais teóricos fornecidos no material. Até agora, nas questões analisadas 1 a 10, não há divergências entre as respostas assinaladas no simulado e o embasamento filosófico que você me pediu para validar. Quer que eu continue montando o gabarito completo, questões 1 a 20, já corrigido e validado com base nos materiais que você me passou? Questão 11. Correção e fundamentação. A alternativa destacada pelo professor está correta. Alternativa A. As leis devem promover o maior bem para o maior número de pessoas. Fundamentação. Jeremy Bentham, 1741, fundador do utilitarismo, defendia que a legitimidade das leis e das ações políticas deveria ser medida por sua utilidade social, isto é, pela capacidade de gerar felicidade ou reduzir sofrimento. Sua fórmula consagrada é o princípio da maior felicidade, The Greatest Happiness Principle. Segundo Bentham, o direito e a política não devem se orientar por critérios abstratos ou metafísicos, mas sim pelo cálculo racional das consequências. A finalidade das normas deve ser maximizar o bem-estar coletivo, mesmo que para isso interesses individuais possam ser relativizados. Isso aproxima sua filosofia da ideia de que a ética deve ser pragmática, ligada à experiência concreta e à utilidade prática para a sociedade. Por que não as demais? B. Reduzir o direito aos interesses da elite dominante é uma crítica marxista, não utilitarista. C. O utilitarismo não ignora a moral, mas redefine-a em termos de utilidade e consequências. D. A obediência cega às leis remete a uma visão positivista rígida, como Kelsen, não a Bentham. E, para Bentham, a felicidade coletiva prevalece sobre a individual. Referência. Nicholas Fern, em Aprendendo a Filosofar em 25 lições, destaca o utilitarismo como uma filosofia prática que mede a moralidade das leis pelo resultado em termos de bem coletivo. Quer que eu siga fazendo todas as questões de 12 a 20 no mesmo formato, corrigindo, fundamentando e descartando alternativas incorretas? Questão 12. A alternativa correta, conforme o gabarito fornecido e com base na filosofia de Nietzsche, é a C, proposta de uma ética afirmativa que supera os limites impostos pela moral tradicional. Fundamentação. Nietzsche critica a chamada moral de rebanho, isto é, os valores tradicionais que reforçam a submissão, a obediência cega e a conformidade social. Para ele, essa moral reprime a vitalidade humana e a capacidade criadora. Em oposição, defende uma ética afirmativa, que valoriza a vida, a autonomia e a superação, Übermensch, ou além do homem. Assim, a crítica de Nietzsche ao direito tradicional está justamente em propor a superação de normas que limitam o indivíduo, rompendo com a moral herdada. Embasamento nos materiais. No livro Aprendendo a Filosofar em 25 lições, Nietzsche é apresentado como um pensador que questiona valores absolutos e propõe que a moral seja reinterpretada a partir da afirmação da vida. No cronograma de filosofia e ética, há tópicos específicos sobre ética nietzschiana e crítica à moral tradicional, confirmando que a posição correta é a superação da moral herdada. No simulado corrigido em sala, a alternativa C foi destacada como coerente com a interpretação filosófica adotada pelo professor. Portanto, a resposta correta é C, porque traduz a essência da crítica nietzschiana. Superar os limites impostos pela moral tradicional para construir uma ética afirmativa e vitalista. Quer que eu siga e faça a questão 13 no mesmo modelo detalhado? Questão 13. Resposta correta. Bentham defende a autonomia moral, enquanto Bentham prioriza a maximização da felicidade coletiva. Fundamentação. Immanuel Kant.
Kant fundamenta sua filosofia do direito e da moral na autonomia da vontade e no imperativo categórico, que exige que cada ação seja avaliada como se pudesse se tornar uma lei universal. A moralidade não depende de consequências externas, mas do dever racionalmente reconhecido. Para Kant, o direito deve sempre respeitar a dignidade humana e tratar cada pessoa como um fim em si mesma. Jeremy Bentham. Bentham, por outro lado, é o fundador do utilitarismo jurídico. Sua proposta é que as normas devem buscar o maior bem para o maior número de pessoas, ou seja, a felicidade coletiva. Nesse sentido, o critério de validade do direito é consequencialista, baseado em utilidade social. Por que a alternativa B está correta? O enunciado pede a diferença entre Kant e Bentham no que se refere à aplicação do direito. A alternativa B resume essa distinção. Kant, autonomia moral centrada no indivíduo racional e no dever universal. Bentham, utilitarismo, com foco no bem-estar da coletividade e nos resultados das ações. Isso corresponde exatamente ao contraste entre uma ética deontológica e uma ética consequencialista, utilitarista Bentham. Essa resposta está em sintonia tanto com o material do professor quanto com as leituras do Fearn, Aprendendo a Filosofar em 25 lições, que apresentam Kant como defensor da moral universal e Bentham como utilitarista pragmático. Quer que eu prossiga elaborando as respostas das questões 14 em diante no mesmo modelo, com fundamentação filosófica e comparação com o gabarito do professor? Questão 14. Análise crítica. O enunciado apresenta Maquiavel como pensador que separa ética e política. Segundo ele, a legitimidade das decisões jurídicas deve considerar a necessidade política, mesmo que isso contrarie valores éticos. A alternativa marcada pelo professor foi B, pela necessidade política, mesmo que contrarie valores éticos. Fundamentação de Maquiavel em O Príncipe. Defende que o governante deve agir conforme as circunstâncias e a necessidade política, ainda que precise adotar medidas moralmente questionáveis. Para ele, a eficácia do governo e a manutenção do poder prevalecem sobre os valores éticos tradicionais. Separação entre ética e política. Essa visão rompe com a tradição clássica, como Aristóteles e Tomás de Aquino, que vinculava política e moral. Maquiavel inaugura uma leitura pragmática. A política tem suas próprias regras, autônomas da moral. Aplicação no direito. Isso pode impactar a legitimidade jurídica, uma vez que decisões podem ser justificadas não por valores éticos universais, mas por necessidades estratégicas e de eficácia política. Portanto, a alternativa correta é a letra B, pois traduz fielmente o núcleo da filosofia maquiavélica aplicada ao direito, a primazia da necessidade política sobre a moral. Quer que eu prossiga elaborando o mesmo tipo de análise detalhada para as questões 15 em diante, até fechar o simulado completo? Questão 15. A alternativa correta é C, de maneira proporcional, considerando as diferenças entre os indivíduos. Fundamentação. Aristóteles, em sua concepção de justiça, faz a distinção entre justiça distributiva e justiça corretiva. Justiça distributiva baseia-se na ideia de proporcionalidade, ou seja, trata os indivíduos de forma desigual na medida de suas diferenças para alcançar equidade. Justiça corretiva visa restaurar o equilíbrio nas relações sociais quando há desequilíbrio ou dano, aplicando reparações. Portanto, a justiça não é dar o mesmo a todos, mas dar a cada um o que lhe é devido, conforme as diferenças relevantes. Essa é a essência da proporcionalidade aristotélica. Conexão com o enunciado. O enunciado destaca que Aristóteles não entende justiça como igualdade absoluta, mas sim como aplicação proporcional, respeitando as diferenças individuais. Isso exclui as alternativas: A. Igualitarismo cego. B. Obediência ao soberano. D. Apego à tradição. E. Fundamento religioso único. Assim, a correta é C, confirmando o gabarito fornecido. Quer que eu siga corrigindo todas as próximas questões até fechar as 20 do simulado de filosofia e ética no mesmo modelo? Questão 16. Resposta correta. B. Justificativa. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a liberdade individual não é absoluta, mas só é legítima quando exercida em conformidade com a vontade geral, que representa a soberania popular. Para Rousseau, a legitimidade do direito decorre do contrato social, onde os cidadãos, ao se unirem, estabelecem regras comuns que devem expressar a vontade coletiva. Assim, a alternativa correta é B. É exercida em conformidade com a vontade geral,
expressão da soberania popular. Fundamentação nos materiais fornecidos. 1. Cronograma de Filosofia e Ética, PDF enviado. O conteúdo referente ao contratualismo de Rousseau foi trabalhado, destacando sua noção de que a verdadeira liberdade é obedecer a uma lei que o próprio povo estabeleceu coletivamente. 2. Aprendendo a filosofar em 25 lições. No capítulo que trata da legitimidade política, é mencionado que Rousseau via a soberania como indivisível e inalienável, e que o indivíduo só é verdadeiramente livre quando segue a vontade geral. 3. Simulado e gabarito de sala. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo professor, reforçando a ligação entre liberdade, soberania popular e contrato social. Confirmando, a resposta do professor está correta e fundamentada na teoria contratualista de Rousseau. Quer que eu já siga e faça o mesmo detalhamento para a questão 17 que você enviou em seguida? Questão 17, resposta correta. Se entender o direito como construção histórica permeada por relações de poder. Fundamentação. Nietzsche rompe com as concepções tradicionais de moral universal e de direito como expressão de uma ordem divina ou racional. Para ele, o direito deve ser entendido como uma construção histórica e contingente, marcada pelas relações de poder, dominação e luta entre forças sociais. Essa visão crítica é coerente com o que estudamos no material de Fian, Aprendendo a Filosofar em 25 lições, e no cronograma de Filosofia e Ética, que destacam Nietzsche como pensador da transvaloração dos valores, rejeitando fundamentos metafísicos do direito. Portanto, a alternativa destacada pelo professor está correta, pois reflete o núcleo da crítica nietzschiana. O direito não é neutro nem absoluto, mas uma criação histórica condicionada pelo jogo de forças. Quer que eu siga no mesmo modelo e finalize as justificativas das questões 18, 19 e 20 para termos o gabarito completo e fundamentado em todas? Questão 18. A alternativa correta é: respeita o imperativo categórico, que exige tratar o ser humano como fim em si mesmo. Fundamentação. Immanuel Kant, em sua filosofia moral, propõe o imperativo categórico como base da ética. Esse princípio exige que o ser humano nunca seja tratado apenas como meio para um fim, mas sempre como um fim em si mesmo. No contexto jurídico, isso significa que a aplicação das leis deve respeitar a dignidade da pessoa humana e a autonomia moral, não se reduzindo a interesses utilitaristas, conveniências políticas ou tradições sociais. A decisão do juiz descrita no enunciado, ao recusar aplicar uma norma contrária à dignidade humana, é kantiana justamente porque é fundamentada no imperativo categórico. Correção do gabarito. A resposta do professor está correta. A justificativa está em plena consonância com o pensamento kantiano, que valoriza a moral universal e o respeito absoluto à dignidade humana como limites inegociáveis ao direito. Quer que eu continue organizando todas as questões 1 a 20 em um gabarito único e justificado para facilitar a revisão da tua prova? A questão 19 está correta conforme a marcação do professor. Análise. O enunciado aborda o empirismo jurídico, vinculado a Francis Bacon, que enfatiza a observação e a experiência como critérios de validade do conhecimento, inclusive no direito. A revisão de normas a partir de evidências empíricas está em plena sintonia com o pensamento baconiano. Alternativa correta. C. Valoriza a experiência e a observação como fundamentos para decisões jurídicas. Fundamentação com o material estudado. No livro Aprendendo a Filosofar em 25 lições, quando trata do empirismo, Bacon é destacado como pioneiro ao propor o método indutivo. Não basta confiar em princípios abstratos ou tradições. É preciso analisar os fatos e experiências para chegar ao conhecimento. Esse raciocínio aplicado ao direito legitima a prática de decisões baseadas em provas concretas e observação empírica. Quer que eu continue resolvendo e fundamentando as questões 20 até a última, no mesmo modelo detalhado, correta mais explicação mais fundamentação filosófica? Beleza, Jefferson. Vou responder a questão 20 no mesmo modelo em que desenvolvi a questão 19. Questão 20. Resposta correta. A. Promove o maior bem para o maior número de pessoas, mesmo que prejudique minorias. Fundamentação filosófica. Jeremy Bentham é considerado o fundador do utilitarismo clássico, corrente que defende que a legitimidade das leis e das decisões políticas e jurídicas deve se basear no princípio da utilidade.
maximizar a felicidade ou o bem-estar do maior número possível de pessoas. Bentham acreditava que o direito deveria ser avaliado de acordo com a sua capacidade de produzir prazer e reduzir a dor, sempre em termos coletivos. Isso significa que uma norma pode ser considerada justa e legítima mesmo que sacrifique interesses individuais ou de minorias, desde que produza um resultado mais vantajoso para a maioria. Aplicação no direito. Essa visão utilitarista permite compreender a dimensão pragmática do direito. Leis e decisões jurídicas devem ser avaliadas por seus efeitos sociais concretos e não apenas por fundamentos morais abstratos. O risco dessa abordagem, porém, é que pode justificar violações a direitos fundamentais em nome da maioria. Esse é um ponto de crítica contemporânea ao utilitarismo, especialmente no campo dos direitos humanos. Conclusão. A alternativa A é correta porque expressa fielmente a concepção de Bentham. O direito deve buscar o maior bem para o maior número de pessoas, mesmo que isso possa gerar prejuízos a grupos minoritários. Essa é a essência da visão utilitarista aplicada ao campo jurídico. Quer que eu faça esse mesmo modelo comentado e fundamentado para todas as 20 questões, como um caderno de revisão filosófico para a prova? Questão 21. Resposta correta. C. Aplica o imperativo categórico, tratando o ser humano como fim. Justificativa. Contexto do enunciado. A questão apresenta um caso em que um cidadão se recusa a cumprir uma norma por considerá-la contrária à dignidade humana. O professor pede que os alunos analisem essa atitude à luz da filosofia kantiana, que prioriza a autonomia moral e o imperativo categórico. 2. Filosofia de Kant. Immanuel Kant sustenta que o direito e a moral devem respeitar a dignidade racional do indivíduo. O núcleo de sua filosofia ética é o imperativo categórico, que exige que o ser humano nunca seja tratado como meio, mas sempre como fim em si mesmo. Assim, normas jurídicas que atentem contra a dignidade humana não são moralmente legítimas. 3. Por que a alternativa C é correta? A alternativa C expressa fielmente o princípio kantiano, aplicar o imperativo categórico, tratando o ser humano como fim. As demais alternativas A, B, D distorcem a filosofia de Kant, pois A. Submete o indivíduo à autoridade do Estado, em contradição com a autonomia moral. B. Sugere ignorar a moral, o que é incompatível com a filosofia kantiana. D. Valoriza a tradição acima da razão prática, o que Kant rejeita. E dá prioridade à utilidade social, algo mais próximo do utilitarismo de Bentham, não de Kant. 4. Embasamento no material fornecido. No livro Aprendendo a Filosofar em 25 lições, Nicholas Fern, quando Kant é abordado, destaca-se que a moral kantiana se fundamenta na universalidade da razão e no dever, não em conveniências políticas ou sociais. Já no cronograma de Filosofia e Ética, a unidade sobre Kant enfatiza a dignidade humana e a autonomia moral. Portanto, a decisão do cidadão é compatível com Kant, pois respeita o imperativo categórico, fundamento da ética e da filosofia jurídica kantiana. Quer que eu prossiga com as questões 22 em diante no mesmo modelo, análise mais fundamentação? Questão 22, resposta correta. C. Fundamentação. Na obra República, Platão apresenta sua concepção de justiça vinculada à ordem e à harmonia social, que só se realiza quando cada indivíduo cumpre a sua função conforme sua natureza. Esse é o conteúdo da assertiva 1, correta. Além disso, Platão sustenta que o verdadeiro conhecimento, a verdade, o bem e a justiça é acessível apenas aos filósofos, que por essa razão devem governar. Esse é o conteúdo da assertiva 2, também correta. Já a assertiva 3 é incorreta porque Platão não defende a democracia como regime ideal, mas a critica, considerando-a desorganizada e suscetível à tirania. Conclusão. Portanto, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas, confirmando que a alternativa C é a resposta certa. Quer que eu organize todas as questões 1 a 22 em formato de gabarito final corrigido, letra e fundamento resumido? Na questão 23, o enunciado apresenta Maquiavel e sua ruptura com a tradição moralista ao afirmar que o governante deve agir conforme a necessidade política, mesmo que isso implique em ações que possam ser consideradas imorais. As assertivas trazem: Maquiavel defende que o governante deve agir conforme a moral cristã, mesmo em situações de crise. Falsa, pois Maquiavel defende justamente a separação entre ética moral e política, priorizando a eficácia do poder. Diz: para Maquiavel, a eficácia política é mais importante que a moral tradicional.
Verdadeira, pois corresponde exatamente à ideia central de sua obra, O Príncipe. A política deve ser pragmática e eficaz, independentemente de valores morais tradicionais. Resposta correta. Alternativa D. A assertiva 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Quer que eu monte um resumão com os principais filósofos citados nessas questões? Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Bacon, Bentham, etc., para você usar como revisão rápida antes da prova. A questão 24 trata da crítica de Nietzsche à moral tradicional e de sua proposta de uma ética afirmativa. Enunciado. O texto explica que Nietzsche rejeita os valores herdados da tradição judaico-cristã, defendendo uma ética baseada na afirmação da vida, na vontade de potência e na superação dos limites impostos pela sociedade. As alternativas apresentadas foram: 1. Nietzsche propõe uma ética baseada na afirmação da vida e na superação da moral tradicional. 2. Para Nietzsche, o direito é a expressão da vontade de potência e não de valores universais. 3. Nietzsche defende a moral cristã como fundamento do direito moderno. Análise. A afirmativa 1 está correta, pois corresponde ao núcleo da filosofia de Nietzsche, superação da moral de rebanho e afirmação da vida. A afirmativa 2 também está correta, já que Nietzsche compreende o direito e as instituições como construções históricas atravessadas por relações de poder, e não como reflexos de valores universais ou absolutos. A afirmativa 3 está incorreta, porque Nietzsche critica a moral cristã, considerando-a uma moral de submissão e negação da vida, e não fundamento para o direito. Resposta correta. Alternativa C, I e 2. Essa opção condensa de forma fiel o pensamento de Nietzsche. Crítica à moral tradicional e compreensão do direito como expressão da vontade de potência. Quer que eu faça agora a explicação detalhada da questão 23, como fiz aqui com a 24? A questão 25 trabalha o utilitarismo jurídico de Jeremy Bentham, em especial a relação entre felicidade coletiva e possíveis prejuízos individuais. Enunciado resumido. Um aluno aponta que Bentham defendia que o direito deve maximizar o bem coletivo, mesmo que isso cause prejuízos a indivíduos ou minorias. Outro aluno conecta essa ideia ao critério da utilidade como fundamento da legitimidade das normas. Assertivas. I. Bentham defende que o direito deve maximizar a felicidade coletiva, mesmo com eventuais prejuízos individuais. 2. O utilitarismo jurídico considera a utilidade como critério central de legitimidade das normas. Resposta correta. A alternativa A está correta. Open quote. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da I. Close quote. Isso porque a assertiva I expressa a ideia central do utilitarismo, o maior bem para o maior número. A assertiva 2 explica por quê. A utilidade é justamente o critério de validade das leis em Bentham. Portanto, Bentham legitima o direito pelo cálculo utilitarista da felicidade coletiva e não por valores morais absolutos ou tradições. Quer que eu faça a mesma explicação detalhada para todas as questões da 1 até a 25, para ficar como um gabarito comentado completo? A questão 26 trata do julgamento de Sócrates e a relação entre obediência às leis e consciência moral. Vamos analisar. Enunciado. I. Sócrates recusou-se a fugir da pena imposta porque acreditava que a obediência às leis da cidade era um dever moral. 2. Para Sócrates, a justiça consiste em seguir as leis, mesmo quando estas são injustas. Correção do gabarito. O gabarito marcado é a alternativa C, open quote. A asserção in é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Justificativa. A asserção in é verdadeira, pois Sócrates realmente recusou-se a fugir de sua condenação à morte, entendendo que desobedecer às leis enfraqueceria a ordem da polis, o que para ele seria moralmente errado. A asserção 2 é falsa, porque Sócrates não defendia a obediência cega a qualquer lei injusta. Para ele, a justiça estava ligada à moral e à verdade, tanto que afirmou ser melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Logo, não basta apenas seguir as leis, mas seguir o que é justo. Assim, a alternativa correta é C, pois reflete com precisão a posição socrática. Respeito às leis da cidade, mas com fundamento moral, e não obediência acrítica a normas injustas. Quer que eu prepare um resumo comparativo das posições de Sócrates em relação à legalidade e moralidade para facilitar a revisão antes da prova?
Questão 27. Correção e justificativa. Resposta do gabarito do professor. C. A asserção in é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Análise da questão 1. Platão considera que a justiça verdadeira está no mundo das ideias e não nas leis humanas. Essa proposição está correta, pois em A República, Platão distingue o mundo sensível, aparências, leis mutáveis, do mundo inteligível, ideias universais e imutáveis. Para ele, a verdadeira justiça só pode ser concebida no mundo das ideias, acessível pela razão filosófica. Enunciado 2. Para Platão, o conhecimento sensível é suficiente para alcançar a justiça. Essa proposição está falsa, pois justamente o contrário ocorre. O conhecimento sensível, baseado nos sentidos, é ilusório e enganador, como mostra a alegoria da caverna. Apenas o conhecimento racional e filosófico conduz à verdadeira justiça. Conclusão: a alternativa C está correta porque I é verdadeira. Platão associa a justiça ao mundo das ideias. 2 é falsa. Para Platão, o conhecimento sensível não basta para alcançar a justiça. Portanto, a resposta do professor está certa. Quer que eu siga agora para a questão 28 no mesmo formato? Questão 28. Enunciado resumido. O professor propõe aos alunos analisar se um governante pode tomar decisões jurídicas que violam princípios morais em nome da eficácia e manutenção do poder. Apresenta-se a visão de Maquiavel, que prioriza a eficácia política sobre a moral. Maquiavel defende que o governante deve agir conforme a moral cristã, mesmo em situações de crise. Para Maquiavel, a eficácia política é mais importante que a moral tradicional. Alternativas do gabarito. Correta, segundo o gabarito. D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Correção e fundamentação. A resposta D está correta. Análise da in falsa. Maquiavel rompe explicitamente com a tradição moralista ao defender que a ação política deve ser orientada pela necessidade e pela eficácia, não pela moral cristã. Portanto, não faz sentido atribuir a ele a defesa da moral como critério político. Análise da 2. Verdadeira. Em O Príncipe, Maquiavel deixa clara a eficácia e a manutenção do poder são mais relevantes do que seguir princípios morais tradicionais. O governante deve agir conforme a necessidade política, ainda que isso contrarie a moral. Conclusão. O gabarito está correto em marcar a alternativa D, porque representa fielmente a posição maquiavélica, rejeição da moral cristã como guia político e primazia da eficácia. Quer que eu prepare também uma tabela comparativa entre todas as concepções de justiça vistas até aqui, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Kant, Rousseau, Bentham, Nietzsche, etc., para você revisar mais rápido antes da prova? Questão 29. Correção e fundamentação. O enunciado pede para avaliar se a decisão de um juiz que recusa aplicar uma norma por contrariar a dignidade humana é compatível com a filosofia de Kant. O gabarito oficial indica a alternativa open quote. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta daí. Close quote. Análise das asserções. Kant defende que o ser humano deve ser tratado como fim, e não como meio. Correto. Esse é o núcleo da filosofia kantiana, expresso no imperativo categórico. A dignidade humana exige que cada pessoa seja respeitada como fim em si mesma, nunca instrumentalizada. O imperativo categórico kantiano exige que as ações sejam universalizáveis e respeitem a dignidade humana. Correto. Essa é a formulação universal do imperativo categórico. Só agir segundo máximas que possam ser universalizadas, sempre preservando a dignidade da pessoa humana. Justificativa da relação. A proposição na 2 explica e fundamenta a proposição in. Kant defende o respeito ao ser humano como fim em si mesmo, porque o imperativo categórico exige universalidade e dignidade nas ações. Portanto, ambas são verdadeiras, e a 2 justifica a in. Resposta correta. A. As asserções in e dus são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta daí. Quer que eu monte um resumão final com todas as 29 questões, trazendo cada uma com enunciado resumido, resposta correta e a fundamentação em tópicos rápidos, para você usar como revisão. Questão 30. Correção e fundamentação. Enunciado resumido. A questão apresenta o utilitarismo jurídico de Jeremy Bentham, segundo o qual o direito deve buscar o maior bem para o maior número de pessoas. O texto propõe analisar os limites dessa concepção, considerando um caso em que uma norma beneficie a maioria, mas prejudique uma minoria vulnerável.
Afirmações 1. Bentham defende que a legitimidade das normas jurídicas está na maximização da utilidade coletiva. 2. O utilitarismo jurídico considera a felicidade individual como critério único de justiça. Alternativa assinalada pelo gabarito. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Justificativa. Asserção 1 verdadeira. De acordo com Bentham, o direito só é legítimo se promover a utilidade, isto é, o bem-estar do maior número possível de pessoas. A legitimidade, portanto, está vinculada à maximização da felicidade coletiva. Esse é o núcleo do princípio da utilidade. Falsa. Bentham não limita o critério de justiça à felicidade individual. Pelo contrário, a justiça deve considerar o impacto coletivo, não apenas o interesse particular. A ideia central é o cálculo utilitarista, que busca o maior bem para o maior número, mesmo que algumas individualidades sejam prejudicadas. Conclusão. O gabarito está correto. A alternativa C é a mais adequada, porque Bentham defende a maximização da utilidade coletiva e verdadeira, mas não reduz o critério de justiça à felicidade individual. 2 falsa. Quer que eu faça agora uma revisão geral de todas as 30 questões, organizando em um quadro comparativo com número da questão, gabarito oficial, minha análise, se está correto ou se haveria ajustes, fundamento filosófico usado.